Boa noite, meus irmãos. Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao nosso Hora de Maria, aquele momento em que nossa Mãe querida nos cobre com o seu manto de luz, o seu manto de energia e faz com que nós nos sintamos amparados, acarinhados por ela nesses dias tão tortuosos que estamos vivendo, que ela possa estar nesse momento dentro da casa de cada um de vocês. Sintam o amor dela sendo derramado sobre vocês e venham se juntar a nós para que possamos fazer uma egrégora cada vez mais forte, para que nós possamos sempre estar ajudando aqueles que estão necessitados. Para nós darmos início agora ao nosso trabalho, nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já tinha escolhido anteriormente, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores por ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocupam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então
que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi deste pequeno foco do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegará ao auge, a nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas, a incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram parecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido na sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas, dessa responsabilidade. Cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara os convidados que recusam comparecer ao repasto das núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar de primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, com poucos há que, mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, tão pouco há que aguardam e a praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar ao reino dos céus. Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Meus irmãos, a continuidade seria a porta estreita, né? E isso é fantástico, porque apesar de sermos todos nós convidados, primeiro nós precisamos aceitar o convite de Deus. E isso é fundamental para que nós possamos nos trajar com as vestes das núpcias, né? Não adianta eu carregar um evangelho, eu carregar uma Bíblia, eu pregar a palavra e eu não ser a palavra, e eu não estar vivendo aquilo que eu prego. Então, para que nós possamos ganhar o reino de Deus, o princípio é só um: sejamos merecedores desse valor, desse prêmio. Como? Estando sempre aos pés de Jesus, nos colocando na posição, sim, de filhos de Deus, de irmãos de Jesus, mas principalmente naquela posição de fazer a caridade a todos aqueles irmãos que precisam. Não podemos, como Jesus, não podemos recusar o amor e a caridade a ninguém. Ele disse isso, que venham todos, que sejam pagãos, que sejam idólatras. O que eles vão fazer com os ensinamentos já não cabe a nós, mas nós não temos o direito de condená-los ou o direito de alijá-los por causa disso. Então vamos sempre, a caridade, não há salvação fora da caridade.
E amar ao Pai como a si mesmo e acima de todas as coisas é a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer. Uma boa noite, meus irmãos. Eu vou ler um trecho do livro Autoajuda, de Celidurão. São mensagens psicografadas no MAP. São mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Flexibilidade. Hoje quero lhes falar sobre flexibilidade. Quantos dissabores poderíamos evitar se soubéssemos ceder? Ser menos radicais, ceder na medida certa, permitindo ao outro a última palavra. O orgulho não nos deixa aceitar nossas próprias fragilidades, nossos erros. Como é difícil aceitarmos críticas, como é difícil reconhecermos nossas imperfeições. A humildade nos permite ver como somos pequenos diante do universo e sempre que nos curvamos diante de nossas próprias iniquidades, veremos que o nosso pensamento nos torna grandes. O pensamento é a força motriz que nos eleva e torna tudo possível. A concentração exercitada, o raciocínio dirigido, a compreensão do porquê de nossas vidas, a vontade de crescer, ultrapassa nossas limitações e nos favorece a um crescimento incessante. Compreender o problema alheio, colocarmos-nos ao lado dos menos favorecidos, ajudando-os a soerguerem-se, nos eleva. É muito fácil criticar, é muito fácil observar as falhas alheias. Até que ponto é nossa responsabilidade condenar a ação dos outros? Pensamos saber mais do que o outro. Isso é certo? Se cada um cuidasse de sua parte, muitas realizações seriam feitas. Às vezes, deixamos de cumprir nossas missões porque os outros não estão cumprindo a sua parte e temos o sentimento de que estamos carregando o barco sozinho. Não se importem, façam o que têm que fazer. Não se preocupem com a inércia, com a falta de responsabilidade dos outros. Cumpram a sua parte. Seu exemplo servirá de incentivo para que os outros o sigam. Sejam flexíveis para aceitarem novas ideias, adaptando-se à sua realidade. Não estarão nadando contra a corrente. Não tente consertar aquilo que não tenham condição de fazê-lo. Revertam situações, tentando contornar de maneira diferente, sem mostrarem que estão impondo suas vontades. Respeitando o outro, ceder não é sinal de fraqueza. Recuar diante de obstáculos intransponíveis, mas procurar caminhos alternativos para vencê-los. Uma pedra muito pesada pode ser removida com paciência e perseverança, mas é preciso saber se realmente ela tem que ser removida. Quero dizer com isso que muitos levam uma vida difícil e insistem nos mesmos erros, sem procurarem reformular, insistindo no que não tem solução. Outra porta se abrirá. Rezem para que recebam orientação para superarem suas limitações. Francisco de Assis nunca esteve sozinho. Seus amigos o seguiram e o ajudaram em sua missão. Procurem auxílio e auxiliem também. Jesus é o nosso maior amigo. Contem com Ele, fiquem em paz, sejam felizes. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao momento mais especial do nosso dia. O momento da transição, daquela agitação normal do nosso dia a dia, para a paz, para a reflexão, que nos faz avaliar tudo o que fizemos
e colocar na perspectiva aquilo que vamos colher de bem com essas experiências. Sob as bênçãos da nossa Mãe Maria, essas reflexões vão nos permitir acalmar o coração e dar o impulso necessário à nossa vivência. Estejamos preparados para receber, receptivos a essas bênçãos, a essa graça que a presença das nossas mães da Falange de Maria nos oferece. Nesse momento vamos nos preparar para recebermos, através da música, das nossas boas vibrações, a perfeita sintonia com essas bênçãos. Que assim seja. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
Chico Xavier, Emmanuel. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.